Gênesis capítulo de número 4, vamos iniciar a leitura a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não o posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, destruindo as fortalezas da culpa, destruindo as amarras, os aguilhões, as paredes que a culpa levanta na mente e no coração de cada um de nós. A culpa de fato tem sido um fardo pesadíssimo na vida de muitas pessoas e até de muitos cristãos. Max Lucado, escritor contemporâneo, chega a dizer o seguinte: se nossa bagagem espiritual estivesse visível, sabe o que a gente veria? Ele completa: malas cheias de culpa, estourando com bebedices, ataques de raiva e comprometimentos. Na verdade, irmãos e irmãs, nós nos culpamos por fazer demais ou por fazer de menos. Nos culpamos por não atingirmos as expectativas pessoais e que os outros projetam sobre nós. Nos culpamos por exagerarmos nas correções dos nossos filhos, por sermos frios, inflexíveis, insensíveis muitas vezes. Nós nos culpamos por muitos erros cometidos. E aí você pode perguntar: pastor, mas de fato eu não devo me culpar por erros cometidos? Pastor, será que de fato eu não devo me entristecer e me envergonhar pelas minhas próprias faltas? É claro que sim.
Essa é uma demonstração de que a sua e a nossa consciência não se encontra cauterizada. Pior é para o homem errar e não conhecer o seu erro, e não reconhecer a sua falta. Agora, reconhecer as faltas e envergonhar-se delas, não significa se submeter a um calabouço de uma crise emocional gerada pela culpa. É muito importante pensarmos nisso. O profeta Oséias, relatando à nação de Israel a vontade de Deus, ele declarou no capítulo 5, verso 15 de sua profecia: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Mas se existe esta culpa que de fato pode nos levar a um arrependimento, uma culpa real por pecados factíveis, existe também uma culpa irreal. O psiquiatra do século passado, Paul Tournier, ele diz no seu livro Culpa e Graça, que muitas de nossas culpas, elas só nos dominam por parâmetros errados que estabelecemos, dos nossos comportamentos ou mesmo dos comportamentos dos outros. Ele chega inclusive a questionar o padrão de educação que recebeu na sua infância e que a sua geração também recebera, cheio de protocolos sociais, de proibições tantas que engessavam e tolhiam a criatividade dos filhos. Ele diz assim: no dia a dia somos continuamente envolvidos nessa atmosfera doentia de críticas mútuas. De qualquer forma nós sofremos, irmãos e irmãs. Seja por uma culpa real, que jamais deve ser um fim, que jamais deve se estabelecer por completo num coração, ou seja por uma culpa irreal. Ambas geram sofrimento. E para que possamos discernir isso, e para que possamos entender na palavra como de fato destruirmos as fortalezas da culpa, eu quero convidar você a debruçar o seu olhar sobre essa história clássica do Pentateuco, que é a história desses irmãos, Caim e Abel. Nós veremos nessa história duas formas, dois tipos, dois exemplos de vida, de espiritualidade. Sabemos que ambos eram pecadores, descendentes de Adão e Eva. Foram concebidos fora do jardim, já numa condição pecaminosa. Abel não era um santo no sentido de alguém impecável. Caim também não era. Mas apesar de ambos possuírem uma natureza pecaminosa, as suas ofertas representaram motivações diferentes, crenças diferentes, propósitos e valores de vida diferentes e, sobretudo, formas diferentes de relacionamento com Deus. A primeira, baseada em Caim, sustentou e fez crescer no seu coração a culpa, mesmo que num primeiro momento ele não tivesse se dado conta disso, ou quem sabe, tentou driblar esse sentimento nocivo da culpa. Mas no desenrolar da história, pelas declarações de Caim, vamos percebendo que de fato a culpa o dominou tanto que o final foi o desespero. Mas no segundo exemplo veremos o caminho da graça. Alguém que mesmo sendo pecador, apresentou uma vida e uma oferta agradável ao Senhor. O caminho de Caim é o caminho de uma vida que se basta. O caminho de Caim é o caminho das atitudes
que sustentam a culpa. Quando nós olhamos para a história das ofertas de Caim e Abel, nós aprendemos muito aqui. Mackintosh, um comentarista bíblico do século XIX, ele fala sobre o caminho de Caim. E ele apresenta o caminho de Caim a partir de algumas atitudes, a partir de alguns valores que foram vistos na oferta apresentada por Caim. A vida de Caim, a sua oferta, eram pautadas no esforço humano. O verso 3 diz que no final de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Ele era lavrador, um trabalho que exigia, sim, um esforço braçal, um comprometimento físico intenso. Ele não deixou de oferecer algo importante para Deus. Nem todas as ofertas registradas na Bíblia envolviam sangue. Então não foi apenas a ausência do sangue que fez com que Deus rejeitasse a oferta de Caim. Ele trabalhava na lavoura, ele trouxe do fruto do seu trabalho. Mas na verdade, no significado original do termo aqui, esse oferecimento desta oferta, nós encontramos neste significado algo muito particular. Caim, ele trouxe uma oferta, um presente. Não refletiu prioridade, não refletiu primícia. Aliás, esse termo hebraico também pode significar, inclusive, não só um presente, mas um tributo a ser pago. Quando você devolve algo como um tributo, você tem uma motivação no coração. Quando você devolve algo como uma graça recebida, a motivação é outra. Quando nós olhamos para a oferta de Caim, nós vemos que a sua oferta foi a coroação do seu suor, da sua performance, da sua fadiga, do seu trabalho. Essa sede por grandeza, por alto engrandecimento, ela sempre marcou a geração, as nações todas, em todas as gerações. Parece que essa sede por grandeza foi um carimbo que o pecado deixou na alma e no coração do homem. Quando nós olhamos para Adão e Eva, eles desejaram o conhecimento igual ao conhecimento de Deus, a superação do próprio Deus. Os descendentes de Noé, de Gênesis 11, também ambicionaram o poder e objetivaram o quê? O engrandecimento do seu próprio nome. Um trabalho que trouxesse não a glória de Deus, mas a glória do homem. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Isso é lei, isso não é graça. E vamos entendendo essas marcas, então, na oferta de Caim. Assim também estava o seu coração. Havia nele uma tentativa de surpreender a Deus com um mérito pessoal. Aqui não aconteceu a adoração a Deus através dessa oferta. Esta oferta não foi um sacrifício de adoração a Deus. Essa oferta foi uma medalha no peito de um homem que se julgava mais digno. Quando nós olhamos, vemos que aqui a adoração dependia do homem, da sua conduta, do seu mérito. Porém, quem confia no seu próprio mérito, em algum momento não suportará a frustração da sua própria derrota. Porque uma vez rejeitado, esse que confia muito no seu mérito, e aí está um pano de fundo da culpa, é o orgulho, é a soberba. Os que mais se culpam são os que mais confiam em si mesmos. Eu vou repetir, os que mais se culpam são os que mais confiam em si mesmos, porque são os que mais se decepcionam quando não conseguem atingir as suas expectativas ou as expectativas dos outros. Quem vive dominado pela culpa a partir de uma rejeição,
se sente culpado porque não conseguiu chegar no parâmetro estabelecido pelo outro. Pelo pastor, pela esposa, pelo filho, por ele mesmo, pelos ditames da moda, daquilo que a mídia diz. Então é fato que por detrás de toda culpa, ou de muitas culpas, há sim um sentimento de rejeição. Enfim, o caminho de Caim, esse caminho que sustenta a culpa, esse caminho cujo final não é muito bom, é o caminho dos desejos incontidos, levados às últimas consequências. É o caminho da mentira, diz o verso 9. É o caminho do desespero, diz o verso 14. São atitudes que sustentam a culpa. Mas nós encontramos nesse texto a oferta de Abel, e com ela a demonstração da graça irresistível do nosso Deus. A vida de Abel e a sua oferta estavam pautadas num mérito externo. Vida pautada na oferta do cordeiro. A Bíblia afirma que Abel trouxe o primogênito, o primeiro, o mais importante. Ele oferece além das medidas, ele não separa para si, ele oferece a totalidade. E quando nós vamos conhecendo os padrões de oferta, nós sabemos que o próprio Deus, ele permitia que parte daquela oferta fosse destinada a quem? Aos levitas, aos sacerdotes, aqueles que atuavam no templo. Mas esta oferta, ela foi total, foi uma oferta 100%, integral. Veja que para se entregar algo assim, é preciso ter uma motivação correta no coração. As diferentes entregas desses irmãos revelam distintas motivações e valores do coração. Mesmo sendo pecador, Abel de fato ofereceu o seu melhor. Agora, apesar de oferecer o seu melhor, a sua oferta não apontava para o trabalho das suas mãos, mas apontava para o derramar de um sangue. A oferta de Abel, ela foi agradável aos olhos de Deus e o libertou de qualquer manifestação de culpa, mesmo também sendo pecador. Porque houve, aí sim, derramamento de sangue. Nesse contexto, aliás, em toda a Bíblia, suor humano representa mérito humano. Sangue representa mérito divino. No Éden, quando houve o primeiro pecado, Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas cozidas. Tentaram resolver o problema do pecado do seu jeito, a seu modo, a sua maneira. Mas ali houve o primeiro sacrifício, o derramar do sangue de um animal, e com as peles deste animal, a nudez de Adão e Eva então foi coberta. O sangue resolvendo o problema do pecado. Como diz Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No mesmo Pentateuco, encontramos ali, já no final das 10 pragas, no livro de Êxodo, a ordem de Deus. E a ordem era para que os filhos de Israel colocassem nos umbrais das portas o sangue de um animal sacrificado, de um cordeiro. E aquele sangue seria um símbolo, representaria uma proteção profética, e o anjo da morte então passaria sobre aquelas casas, e ali ninguém seria morto, pela proteção do sangue. Avançando no próprio Pentateuco, nós vemos as ordens de Deus para a construção do tabernáculo. Nós vamos chegar nesse texto agora, daqui uns dias.
Êxodo também nos mostra isso. E então, dentro dessas determinações, o Senhor ordenou que houvesse no tabernáculo o Santo dos Santos, um compartimento, um espaço mais sagrado, o mais separado. Nele só poderia entrar o sacerdote tendo feito a sua purificação, uma vez por ano, no dia da expiação. E a ordem era para que dentro do Santo dos Santos estivessem as tábuas da lei, a arca da aliança, cuja tampa se chamava propiciatório. E já dissemos aqui que quando o sacerdote ele entrava para a expiação, ele contemplava essa cena, 2 querubins, feitos praticamente do mesmo material, integrados à arca, eles olhavam para baixo, e então o sacerdote contemplava essa visão dos querubins olhando para a arca, e ele aspergia sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, o sangue de um animal sem defeito, que fora imolado. E ali então ele pedia perdão em nome de todas as tribos, de todos os hebreus, de todos os israelitas. Isso aconteceu por muito tempo durante a história, por todo o tempo da história do povo de Israel. E o significado teológico disso é o valor do sangue. O sangue sendo derramado sobre a tampa da arca representava justamente o olhar de Deus através do sangue. Deus não nos vê senão pelo sangue derramado. Deus não nos vê senão pelo seu plano de salvação. Deus não nos vê senão pelo sacrifício de Jesus, porque ao contrário, todos nós seríamos fulminados no mesmo momento. Porque não há nenhuma autojustificação que nos capacite para estar diante de Deus sem sermos fulminados, a não ser pela sua própria proteção, pela proteção do seu sangue. E aí, irmãos e irmãs, nós vemos justamente fé no sacrifício de Abel. Hebreus 11:4 diz isso: pela fé ele apresentou uma oferta agradável, mais excelente. E aí você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com a vitória sobre a culpa? Como isso pode me trazer vitória sobre a culpa? Quando nós lemos 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, nós encontramos as seguintes palavras: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação. Olha de onde vem essa palavra. Lá do Antigo Testamento. Ele é o meio, mas também é o início, é o fim. É através dele, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso aponta, irmãos e irmãs, para a verdade mais libertadora para o ser humano: a justificação pela fé. Diga comigo, justificação pela fé. Na verdade, em Cristo, a ira de Deus contra nós foi aplacada. Nada que fizéssemos, irmãos e irmãs, nos tornaria satisfatórios, propícios para recebermos a salvação. Agora, Cristo foi esse sacrifício plenamente satisfatório, perfeito, que nos tornou propícios, aceitos, preparados para recebermos a salvação. A sua dignidade nos dignificou. A santidade de Cristo também nos santificou. O termo advogado que aparece nesse texto que lemos agora, ele traz a ideia de um advogado de defesa. O âmbito aqui é jurídico. Ele é um intercessor, ele é um ajudador. Aquele que nos declarou justos pela sua justiça diante do tribunal de Deus. Crer na justificação é você crer que no ambiente do tribunal de Deus, você foi declarado justo,
Você não conquistou essa justiça. Alguém te declarou justo pela sua própria justiça. Alguém declarou uma sentença de vitória que comprovou a inocência de um, que tornou inocentes todos. Isso é justificação. E essa declaração, meu irmão, ressoou em todo o universo, inclusive no inferno. O problema é que essa declaração nem sempre ressoa no nosso coração. Quantas vezes as mentiras do diabo ressoam mais alto na nossa mente e no nosso coração, e nós vamos então sofrendo, vamos então carregando culpa por anos a fio, porque não acreditamos nessa declaração que já foi feita no ambiente do júri de Deus, por esse advogado, por esse intercessor, por esse ajudador, por esse paráclitos. Esse é o nosso Jesus amado. Ontem nós ouvimos aqui na palavra do pastor Cote, quando ele citou a passagem de Estevão. Estevão, pela fé, declarou àqueles que o apedrejaram: Pai, não lhes imputes este pecado. Pai, tem misericórdia. E nesse instante, o que a Bíblia diz? Estevão viu o quê? Jesus à direita do Pai. Meu irmão, se você não amanhecer e não dormir com essa imagem, você será um derrotado. O problema é que nós amanhecemos e dormimos com qual imagem? Nós estamos ali, no banco dos réus. E de fato temos uma acusação que pesa, da qual não temos como nos livrar. E isso amedronta, isso gera pânico e corrobora o quê? A culpa. Então a imagem, a certeza, a convicção que temos de praticar é esta: Jesus à direita do trono de Deus, como nosso advogado, como nosso intercessor. John Piper, num livro que eu quero indicar para você ler, Quando a Escuridão Não Passa, é um livro que ele trata da questão da depressão, mas ele também diz que a predominância da culpa na vida de uma pessoa é consequência da falta do entendimento desse princípio, da justificação. Olha aqui, meu irmão, a tua dignidade não está no crachá que você carrega, na roupa de marca que você usa, no carro que você tem, no apartamento que você tem, no cargo que você ocupa na empresa, no título religioso que você tem. A tua dignidade não está aí. A tua dignidade está bem diante de Deus nos céus, na pessoa de Jesus Cristo. Quando você entende isso, você pode até cair, mas a graça te levanta. Quando você entende isso, você sente sim o peso. Você vive sim consequência de erros, mas você vive à sombra do esconderijo do Altíssimo. Você vive como um perdoado, não condenado. Uma coisa é você enfrentar a consequência de um erro como um condenado. Outra coisa é você enfrentar como alguém que tem certeza que foi perdoado. Você já começa em vitória, você já começa vencendo. Como é importante, irmãos, olharmos de fato para essa verdade. Então John Piper, nesse livro, Quando a Escuridão Não Passa, ele diz: a melhor notícia de todas para os ímpios que vivem aflitos debaixo da nuvem da escuridão e da culpa é a boa nova de que Deus, somente pela fé, os considera justos por causa de Cristo. Deus nos considera justos por causa de Cristo. Neste caso, no caso de Abel, a adoração, ela não dependeu do homem, mas totalmente de Deus. Não de quem era Abel, mas de quem Deus era e é. De sua santidade, de sua dignidade. Quando nós temos a consciência disso, irmãos, de que a nossa adoração depende de quem Deus é e não de quem nós somos, nós nos aproximamos diante de Deus com sincero coração, e é justamente esse encontro de verdades da nossa miséria com a santidade de Deus que faz desse encontro
não só um momento religioso, mas um ato de adoração, um serviço de sacrifício à glória de Deus. Toda adoração, ela pressupõe um encontro de verdades, a nossa verdade, por mais miserável que seja, com a verdade de Deus. Não é possível adorá-lo sem perceber a sua dignidade. O problema é que Satanás acusa muitos de nós, dizendo que não podemos adorar porque não somos dignos de adorar. Nós vamos assistir um vídeo agora, muito rápido, pastor Juliano Som. E nesse vídeo, ele fala um pouco sobre isso. A nossa adoração depende de quê e de quem? Preste atenção. Se você sente dificuldade em adorar a Deus por causa do pecado, preste atenção. A adoração a Deus não depende da sua santidade, mas depende da santidade dele. Você não é chamado para adorá-lo por quem você é, mas você é chamado para adoração por quem ele é. A adoração tem a ver com ele e não com você. Você estando bem ou estando mal não muda quem ele é. Então entenda, você nunca vai estar pronto, você nunca vai ser digno de adorar a Deus, mas ele é sempre digno de receber a adoração. Porque, de novo, não depende da sua dignidade, mas da dignidade dele. Por isso, em qualquer circunstância ou estado, não deixe de adorá-lo, não deixe de buscá-lo, ele é digno. Aleluia! Que maravilhoso é saber isso, né, irmãos e irmãs? Louvado seja o nosso Deus. Agora, enquanto o Ministério de Música se posiciona aqui, já vou caminhando para o final dessa mensagem. Uma vez impactados, uma vez entendendo que a declaração de libertação acontece em primeiro lugar no âmbito jurídico, e não depende de nós, dependeu de Cristo. Agora sim, essa libertação do pecado, ela pode atingir o campo moral. Só quem entende a justificação recebida poderá viver a santificação prometida. Não há santificação sem entendimento da justificação. Veja, a santificação, ela só é possível na vida do crente, porque um dia houve justificação. A justificação aconteceu de uma vez por todas. Por mais que Satanás queira declarar que você é culpado, já existe uma declaração que ressoa na eternidade, por todos os tempos, até a volta de Jesus, dizendo que você é inocente, dizendo que a sua culpa já foi paga, a dívida foi rasgada. Essa declaração já existe. Isso você não precisa reivindicar como se Deus não tivesse feito. Essa declaração já está feita, o seu nome está lá, é só tomar posse. Você foi justificado e ponto. Amém? Agora, santificação é um processo que advém desse entendimento. Portanto, não há libertação da culpa, as fortalezas da culpa jamais cairão se não houver esse entendimento da justificação. Esse é um documento para você esfregar na cara do diabo nessa manhã. Para você dizer agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez justificados, podemos pela ação do Espírito na palavra, buscarmos essa santificação, que começa com a confissão. Nós temos visto isso aqui, ontem foi falado muito sobre isso. Que começa com essa declaração: Senhor, diante da tua declaração de que eu sou justo, eu não posso fazer outra coisa senão declarar que eu preciso do teu perdão. Eu errei nisso, eu falhei nisso, eu fiz assim, fiz daquela forma, mas eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E uma vez pecado confessado, é pecado perdoado. E esse perdão nos inspirará, nos fortalecerá para uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Vai gerar um arrependimento que, por sua vez, redundará numa mudança radical de postura, de comportamento.
Isso nos envolve, santificação nos envolve, justificação não. Agora, mesmo naquilo que envolve você, olha aqui, mesmo na parte que te cabe, você vai falhar. É aí que entra a graça. É por isso que a gente começa a entender por que é que Deus não fulminou Caim. Por que que ele ainda colocou uma marca de vida naquele que gerou morte? Oh glória! O diabo, ele traz marcas de morte naqueles que têm vida. Deus, ele traz uma marca de vida. Aleluia. Foi isso que ele fez com você, isso que ele fez comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom sabermos que esse Deus é Deus de graça. Aquele que só confiou na força do seu braço, cuja inveja, a ira, a tristeza, o ódio o levaram a matar, foi exatamente a este que o Senhor Deus ofereceu uma nova oportunidade. Caim, ele não saiu com uma palavra de morte, ele saiu com uma palavra de proteção e de vida. Como é que você e eu temos que sair daqui hoje, irmãos e irmãs? Como que nós temos que sair daqui hoje? Eu citei um versículo de Oséias, mas agora eu quero completar com Oséias 6, 1 e 2 para a gente terminar. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Uma última palavra para você levar para o seu coração. Nós vamos cantar uma música, um refrão e já vamos orar. Olha aqui. Não libertar-se da culpa é algo tão insano quanto sair de um tribunal de última instância sentindo-se culpado, mesmo tendo recebido a declaração de inocência comprovada por parte do juiz. Quando você se permite dominar pela culpa, você está negando uma decisão que foi feita pelo Supremo Juiz, e essa decisão diz: você se tornou digno na minha dignidade, você se tornou inocente na minha inocência, você não é mais culpado, porque eu assumi a sua culpa.